Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para ler um texto do pastor Anax Carneiro, chamado Um Deus que Vive Entre Nós. E ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual que é o objetivo? É o de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. E o Manancial é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi o texto, foi o pastor Anax Carneiro, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, eu quero lembrá-los que é importante que você compartilhe essa palavra, não porque é a palavra que eu estou dizendo, mas porque a gente lê a Bíblia e a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, irmãos, compartilhe aí com seu amigo, com o seu colega, com todas as pessoas que você acha que seriam bem edificadas ou evangelizadas ouvindo a palavra do Senhor, tá bom? Isso dito, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos ensine aquilo que precisamos aprender, tá bom? Senhor Jesus, obrigada por este manancial, obrigada que já iniciamos o ano lendo a tua palavra, que ela possa realmente fazer morada no nosso coração e possa nos transformar. Obrigada, Jesus, porque tu falas conosco e nós temos a liberdade de ler a tua palavra e de ouvi-la. Obrigada mesmo, perdoa-nos. É o que pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então pega a sua Bíblia, que nós vamos ler agora o capítulo 2 de Ezequiel. E não é pouca coisa não, é muito, são muitos versículos, são 49 versículos. Por isso que é bacana que você pegue a sua Bíblia, para quê? Para que não fique cansativo, né? Que aí você vai acompanhando com a sua Bíblia. Eu vou lendo aqui na minha versão, que é a versão transformadora. Você vai lendo aí na sua e nós vamos aprendendo com o Senhor juntinhos, tá bom? Então aqui vai falar sobre o sonho do rei Nabucodonosor. Aqueles que não têm assim muito hábito de ler a palavra, Nabucodonosor era o rei da Babilônia e ele então ele foi até Jerusalém e trouxe cativo as pessoas de lá. Então certa noite, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos tão perturbadores que não conseguiu mais dormir. Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros e astrólogos e exigiu que eles lhe dissessem que ele havia sonhado. Quando se apresentaram ao rei, ele disse: tive um sonho que muito me perturbou e preciso saber o que significa. Então os astrólogos responderam ao rei em aramaico: que o rei viva para sempre. Conte-nos o sonho e nós lhe diremos o que ele significa. O rei, porém, disse aos astrólogos: estou falando sério. Se não me disserem qual foi o sonho e o que significa, vocês serão despedaçados em suas casas, transformados em montes de escombros. Mas, se me disserem qual foi o sonho e o que ele significa, lhe darei muitos presentes, muitas recompensas e honras. Portanto, digam-me qual foi o sonho e o que ele significa. E eles disseram novamente: ó rei, conte-nos o sonho e então lhe diremos o que ele significa. O rei respondeu: sei o que vocês estão fazendo. Estão tentando ganhar tempo, pois sabem que falo sério quando digo: se não me contarem qual foi o sonho, estão condenados. Por isso, conspiraram para me dizer mentiras, na esperança de que mudarei de ideia. Digam-me, porém, qual foi o sonho, e então saberei que podem explicar o que ele significa. E os astrólogos responderam ao rei: não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o seu sonho. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. É impossível cumprir a exigência do rei. Ninguém
exceto os deuses, pode dizer qual foi o seu sonho. E os deuses não vivem entre os mortais. O rei ficou furioso e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem executados. E por causa do decreto do rei, foram enviados homens para encontrar Daniel e seus amigos e matá-los. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, veio matá-los, Daniel se dirigiu a ele e, com sabedoria e prudência, perguntou-lhe: por que o rei publicou um decreto tão severo? E Arioque lhe contou o que havia acontecido. Daniel foi ver o rei de imediato e pediu mais tempo para comunicar o significado do seu sonho. Em seguida, Daniel voltou para casa e contou para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, o que havia acontecido. Pediu que suplicassem a Deus dos céus, que tivesse misericórdia deles e lhes revelasse o segredo para que não fossem mortos como os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, o segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou os Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos, revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que é escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, pois me deste sabedoria e força. Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia ordenado que executasse os sábios da Babilônia. Não mate os sábios, disse, leve-me ao rei e eu interpretarei o sonho dele. Sem demora, Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um dos exilados de Judá que dirá ao rei o significado do sonho. E o rei disse a Daniel também, chamado Beltesazar: você pode mesmo me dizer qual foi o meu sonho e o que ele significa? Daniel respondeu: não existem sábios, encantadores, magos, nem adivinhos capazes de revelar o segredo do rei. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. Agora lhe direi qual foi o sonho e as visões que o rei teve enquanto estava deitado em sua cama. Enquanto o rei dormia, sonhou com acontecimentos futuros. Aquele que revela segredos lhe mostrou o que acontecerá. E eu sei o segredo do seu sonho, não porque eu sou mais sábio que os outros, mas porque Deus deseja que o rei entenda o que se passava em seu coração. Em sua visão, ó rei, havia à sua frente uma enorme estátua brilhante, e a aparência dela era assustadora. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, os peitos e os braços eram de prata, e a barriga e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro, e os pés, uma mistura de ferro e barro cozido. Enquanto o rei observava, uma pedra foi cortada de uma montanha, mas não por mãos humanas. Ela atingiu os pés de ferro e barro e os despedaçou. Toda a estátua se desintegrou em minúsculos pedaços de ferro, barro, bronze, prata e ouro. Então o vento levou tudo, como se fosse palha na ilha. Mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha, que cobriu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora ao rei, direi ao rei o que ele significa. Ó rei, o Senhor é o maior de todos os reis. O Deus dos céus lhes deu soberania, poder, força e honra. Ele o fez governante de todo o mundo habitado e pôs até os animais selvagens e aves debaixo do seu controle. O Senhor é a cabeça de ouro. Quando, porém, seu reino chegar ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar. Depois que esse reino tiver caído, o terceiro reino, representado pelo bronze, se levantará para governar o mundo. Depois dele haverá o quarto reino, forte como o ferro. Esse reino esmagará e despedaçará
todos os impérios anteriores, como o ferro esmaga e despedaça tudo que ele atinge. Os pés e os dedos que o rei viu, uma mistura de ferro e barro cozido, mostram que esse reino será dividido. Como o ferro misturado com barro, ele terá um tanto de força de ferro. Algumas partes serão fortes como o ferro, mas outras serão fracas como o barro. A mistura de ferro e barro também mostra que esses reinos tentarão se fortalecer ao formar alianças entre si por meio de casamentos. Contudo, não permanecerão unidos da mesma forma que o barro não se une ao ferro. Enquanto esses reis estiverem em poder, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído ou conquistado. Reduzirá os outros reinos a nada e permanecerá para sempre. Este é o significado da pedra cortada da montanha, mas não por mãos humanas, que despedaçou a estátua de ferro, bronze, barro, prata e ouro. O grande Deus está mostrando ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e seu significado é certo. Então o rei Nabucodonosor se curvou à frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incenso diante de Daniel. O rei lhe disse: verdadeiramente seu Deus é o maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar o segredo. O rei colocou Daniel em um cargo elevado e lhe deu muitos presentes valiosos. Nomeou o governador de toda a província da Babilônia e chefe de todos os sábios. A pedido de Daniel, nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego para cuidarem de todos os negócios da província da Babilônia, enquanto Daniel permaneceu na corte do rei. Amém? Meus irmãos, então, um Deus que vive entre nós. Os versículos escolhidos foram 27 e 28, que dizem assim: Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei mistérios sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Bem, então aqui a gente tem uma história totalmente diferente, totalmente inusitada, como nunca se viu antes. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, uma pessoa muito importante, era o que mandava lá, o manda-chuva de tudão. Ele teve um sonho e reuniu todos os sábios dele para saber o que é que ele tinha sonhado e para dizer o significado daquilo que ele tinha sonhado. Olha só que pedido difícil, né, irmãos? Ele não queria só saber o significado. As pessoas teriam que dizer o que foi que ele sonhou. Olha que coisa incrível, né? Logicamente, o rei fez isso para quê? Para que ninguém dobrasse o rei enganando-o. Ele falou, bom, se a pessoa souber o que eu sonhei, realmente ela vai saber o significado. Caso contrário, não. Bem, aí o que aconteceu? Os sábios, os astrólogos ficaram tudo, desnorteados. Como é que eles iam saber, como está lá no versículo 11, o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém vai saber isso. Porque só quem pode revelar é Deus. E os deuses, eles não vivem entre os mortais. Assim acreditavam eles, né? Então o rei ficou tão com raiva, mas tão com raiva, que ele falou, vou matar tudão. Vai ficar um vivo, não presta pra nada. Quando eu preciso saber o que eu sonhei, quando eu quero saber se eles realmente são adivinhos, não revelam nada, como tá lá no versículo 12. Mas aí o que aconteceu? Daniel entrou em ação. Certamente Deus conduziu essa situação, né? E ele, assim que ele soube, né, o decreto que o rei tinha feito de matar todo mundo, o que ele fez? Pediu para os amigos dele, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, gente, vamos orar aí, vamos orar porque o negócio tá feio, a situação tá preta. Vamos pedir ao Senhor que revele o sonho para mim, para que eu possa revelá-lo para o rei. Olha só que coisa maravilhosa, né? Daniel não ficou, ai, vou morrer, gente, nós vamos morrer, ai, nossa. Não, o que ele fez? Chamou os amigos dele,
Vamos orar, vamos orar. Porque como diz o ditado, né? Ora que melhora. E o que aconteceu, né? Daniel foi usado por Deus, Deus abençoou Daniel, Deus se revelou, Deus teve misericórdia e ninguém morreu. Ninguém morreu. Todos foram salvos e todos puderam testemunhar aquilo que Daniel estava ensinando, que só existe um Deus que é capaz de revelar todos os mistérios, né? Bem, é importante a gente destacar uma coisa aqui. Aquilo que os reis, os magos, os magos, os astrólogos, os sábios disseram para o rei, que era o quê? Olha, você está pedindo uma coisa que é quase impossível. Por quê? Só quem sabe essas coisas são os deuses e eles não vivem aqui na terra, eles não vivem entre os mortais. Isso é o que muitas pessoas acreditam, né? Elas acham que Deus está lá longe, que ele não pode responder porque ele não vive entre nós. Então, hoje em dia, apesar de ser um jeito diferente, as pessoas acabam acreditando que Deus está lá e a gente está aqui. Então, é importante que a gente acredite, nós que somos verdadeiramente cristãos, que cremos no sacrifício de Jesus, naquilo que ele fez por nós, que ele morreu e ressuscitou. É importante que a gente se lembre que ele vive entre nós. E mais, né? A gente precisa crer que através do sacrifício dele na cruz, a gente tem certeza que nós podemos desfrutar do direcionamento do Espírito Santo. Então, como que a gente conseguiu ser tão beneficiado assim? Porque Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida. Então, hoje o Espírito Santo faz esse papel, o de nos orientar, de nos mostrar, de nos conduzir. Então, Daniel foi uma prova disso naquele tempo, né? Que o Espírito de Deus não nos abandona. E hoje nós também temos que ser a prova viva disto para o mundo em que a gente vive. O Espírito Santo vive em nós, nós temos um Deus que realmente vive entre nós. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Você crê que Deus vive entre nós? Pode crer. Ele vive com você. Bom, meus irmãos, então eu termino agora com aquele abraço, né? Lembrando que o abraço é um encontro de dois corações. E pensa que abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. E a gente é cristão, a gente tem que abraçar, acolher e amar. E o nosso versículo para este ano está em Salmo 73, 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Tá bom, irmãos? Nós vamos decorar isso. Salmo 73, 26. Bem, eu me despeço agora com a palavra de ordem que é, confie em Jesus.